Deus nosso Pai, Jesus mestre amigo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, buscando nos instruirmos e buscando também levar a instrução a todos aqueles que procuram. Que o Espiritismo possa sempre ser visto como nós, como uma bússola a nos guiar nesta vida, e que possamos, acompanhando a palestra do nosso irmão, nós possamos ter o Cristo Consolador como referência. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gosto sempre de ressaltar aqui, né, esse prazer que a gente tem, a possibilidade e o convite de estar aqui, e sempre na possibilidade, na intenção de falar sobre o Espiritismo, e fazer isso de uma forma leve, tranquila, de uma forma bem coloquial, bem tranquila, para que a gente consiga absorver, a gente que senta aí, né, que ouve as palestras, que assiste, ouvi-la de uma forma bem acessível, de uma forma bem pessoal, bem tranquila, bem compreensível. E a minha preocupação maior quando preparo um trabalho para falar sobre a doutrina espírita é que esse trabalho, da forma que eu vou expor, faça com que nós, que estejamos envolvidos no trabalho, nós nos sintamos conclamados, incitados, provocados, estimulados a colocar à prova ou em prova lá fora, levar o Espiritismo para fora do centro espírita. Eu ainda ouço muito, né, as pessoas confundirem o Espiritismo com outras doutrinas espiritualistas. E eu sempre digo, a culpa é nossa, espíritas. Porque nós não falamos de Espiritismo, ou na grande maioria das vezes, evitamos falar de Espiritismo lá fora, ou num meio que não seja muito propício, muito amigo, muito amistoso. E a gente falando um pouco de Espiritismo, nós acabamos criando uma bolha, onde, né, a pessoa chega aqui e fala, como Emmanuel disse, como se todo mundo soubesse quem é esse tal de Emmanuel. Como Joana, como André Luiz falou, criamos uma bolha. A reencarnação é muito boa. E a pessoa que está ouvindo pela primeira vez? Eu fico muito preocupado com aquela pessoa que vem na casa espírita pela primeira vez e o orador escolheu um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? A vida em outros mundos, né? E a pessoa chega aqui, ouve pela primeira vez, cutuca quem trouxe ele e fala, não falei que eles são doidos? Não tem vida em outros planetas. A sonda já foi lá, já olhou, já filmou e não... Então, fico preocupado com essas coisas. Por quê? Porque quando você começa a estudar a doutrina e você percebe, começa a ficar com o ouvido mais afiado, e aí o dirigente diz assim, muitas vezes até para consolar o orador, né? Hoje temos poucos encarnados, né? Mas saibam que todos os lugares estão cheios de desencarnados, vivos. Então, o que é vida? Nós vamos em outros mundos e buscamos em outros mundos. Que vida nós estamos buscando? Se há uma possibilidade de uma pessoa viva, consciente, totalmente autônoma, estar sentado do nosso lado. Hoje nós vamos falar desse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, porque nós ouvimos também muito em palestras, né? O doutrina espírita é o Consolador prometido, olha, é o Consolador prometido, é o Consolador, mas a doutrina espírita, o Espiritismo é Consolador em que sentido? Por que nós a intitulamos de o Consolador prometido? Por que nós a intitulamos como a terceira revelação? Pessoas que vêm pela primeira vez, eu falo, isso é pretensão deles. Que negócio de terceira revelação? Vocês estão alinhando ali Moisés, Jesus e a doutrina espírita?
Então a gente tem que estudar, a doutrina espírita tem essa característica, né, do estudo, do descobrimento, do transformar essa coisa numa coisa gostosa, num desafio pessoal, numa análise pessoal, dizer assim, cara, eu não entendi o que ele disse, como é que eu resolvo isso? Eu fui na palestra lá e ele falou um negócio que eu não sei o que é. Vá aos livros. Vá aos livros. Não tem, sabe, não está vetado, não está bloqueado esse conhecimento. Esse conhecimento não é do orador, esse conhecimento não é de alguns iniciados. Não, esse conhecimento está disponível a todos nós que temos a disposição de ir à biblioteca da Casa Espírita ou à banca do Livro Espírita ou na internet hoje e baixar as obras fundamentais da doutrina espírita. Se eu estou vindo pela primeira vez na Casa Espírita, comece lá pelo que é o Espiritismo. E depois entre lá no livro, o Livro dos Espíritos, que tem e contém toda a doutrina espírita. E depois entre nos outros 4 livros, da forma cronológica como foram escritos. Outro dia eu gostei muito que um orador aqui começou a palestra dizendo que é importante, quase imprescindível, que ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, do qual nós vamos falar hoje, nós tenhamos lido os outros 2 que o antecedem, no mínimo. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Porque aí sim, depois de nós lermos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, nós vamos transformar esse Evangelho realmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aí nós já estaremos conhecendo a doutrina espírita, compreendendo o processo da comunicabilidade dos Espíritos. E aí o Evangelho realmente se torna segundo o Espiritismo. Então vamos lá. E hoje nós vamos fazer uma experiência bem legal aqui com vocês, né? Eu vou fazer uma experiência bem legal com vocês e no final vou dizer que experiência é essa e vocês vão para casa avaliar se doeu, se foi bom, se foi ruim, tá bom? Então tá lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, Centro Espírita Friburguense, Rogério Alves. Vamos lá, ele começa assim esse capítulo 6. O jugo leve. 1. Segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, Jesus disse: Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos acheis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Ir até Jesus. É ir até Jesus ou é conhecer a sua proposta? É assimilar, incorporar, entender, colocar como desafio a proposta dele. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos acheis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim. A proposta do Cristo, ela é desafiadora, ela é provocante, ela é incitadora, ela é nova. Ela é nova para os dias atuais. Depois de quase 2000 anos, ela ainda é nova. Ela ainda cria em nós, muitas vezes, o sentimento de que Jesus está distante, de que ele não é acessível, de que estas mensagens foram feitas naquele momento, há 2000 anos atrás, num momento histórico, lá na antiguidade, e que isso não diz respeito a nós nos dias de hoje. Ainda continuamos a achar que os desafios, as propostas, os convites, as conclamações de Jesus foram feitas para outras pessoas, em outras circunstâncias, em outros tempos, em outras condições que não as minhas. Como eu estou distante disso, né? E o orador mais pessimista disse: nossa, nós estamos no começo da caminhada, 2000 anos depois. Nós estamos aprendendo agora 2000 anos depois. Já reencarnamos algumas vezes, já tivemos, na maioria das vezes, contato com o cristianismo outras vezes, em outras circunstâncias, em outros momentos históricos.
não é uma doutrina desconhecida. E para explicar essa possibilidade de vir a mim, de ir a esse convite, de ir até esse grande desafio, esse grande convite, ele diz assim, no item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Ele chama a atenção aqui para que nós compreendamos a proposta de Jesus. Sem entendermos a reencarnação e a possibilidade de vivermos em outros momentos, sem entendermos que a proposta é futura para o nosso futuro, não tem validade. Sofra agora e desfrute no reino de Deus. Resolva as questões agora, os problemas agora, e desfrute dessa coragem no momento futuro. Então nós temos que compreender primeiramente a necessidade de compreender que somos espíritos imortais. Então olha a necessidade de nós estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, de nós já termos lido o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Ao fazer a leitura dessas duas obras, nós tomamos conhecimentos que somos espíritos imortais, que estamos na caminhada progressiva, que já reencarnamos várias vezes, que a comunicabilidade dos espíritos é possível. Já temos vários conhecimentos. E aí compreendemos que é importante para que nós enfrentemos todos esses sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, como um momento passageiro, como uma viagem, né? até breve. E é interessante isso, porque você vai vivendo o Espiritismo, vai interiorizando esses conceitos, e como a morte começa a ficar mais branda, mais leve, mais aceitável, menos desesperadora. O gigante, o grande gigante da alma humana, que é a morte, começa a se reduzir de tamanho e de intensidade. Porque nós começamos a interiorizar que ele não morreu, que ela não morreu, que nós já desencarnamos várias vezes e nem por isso fomos aniquilados. E ele continua: Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Não é de graça, né? Essa condição é a da própria lei que ele ensina. O seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve, essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Eu já brinquei várias vezes, né? Eu brinco muito sério quando eu estou fazendo palestras, que a gente está aqui simplesmente para aprender a amar. Tudo que a gente passa, tudo que a vida nos propõe, tudo que nós somos submetidos, tem uma única intenção: aprender a amar. Então ele diz que essa lei, esse jugo, essa proposta se impõe como dever de amor e caridade. E aí nós pensamos, e o Consolador Prometido? Como é que essa história surge na doutrina espírita? De onde tiraram que a doutrina espírita é o Consolador Prometido? E aí vem João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. E aí Jesus disse, segundo ele, o seguinte: Consolador Prometido, item 3 do capítulo 6. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece.
mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então foi uma promessa de Jesus. Foi um anúncio de Jesus. Olha, eu me vou, mas vou pedir ao Pai que envie mais tarde, no momento propício e oportuno, o Consolador prometido. E aí nós paramos um pouco para falar sobre essa progressão, sobre esse crescimento, sobre esse andamento dos conhecimentos e das nossas relações com Deus. Começa lá em Moisés, né? As leis mais sociais, mais de disciplina. Vem Jesus, apresenta, né, o Deus Pai, dissolve a imagem do Deus guerreiro, do Deus dos exércitos, traz o Deus Pai, aproxima do homem, nos coloca e nos elege a todos ao mesmo nível de filhos de Deus. E aí surge o Espiritismo. Em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, como a possibilidade, eu digo agora a possibilidade, porque nós vamos estudar mais o resto do capítulo, vamos chegar à conclusão que realmente o Espiritismo é o Consolador prometido, anunciado por Jesus. E aí no item 4 ele diz: Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da verdade que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Naquele momento, falava-se a um povo que ainda não tinha as condições que nós temos de compreender. Então Jesus fala através das parábolas, conta as histórias, que nos fascina até hoje, né? E cada orador que se coloca à disposição para explanar sobre uma parábola tem uma interpretação, tem uma visão, tem uma colocação, uma mensagem que nos fascina, e a história é muito interessante. A história mexe com a gente. Mexe com o nosso lado lúdico, né? Eu, há uns anos atrás, fiz uma palestra numa casa espírita e muitos anos depois eu encontrei com uma senhora que estava nessa palestra. Ela disse: olha, meu filho, não esquece aquela palestra porque você contou aquela história assim, assim, assim. E o filho, e ela falou: e olha que meu filho nem é espírita, ele foi aquele dia comigo. E a história mexeu com aquela pessoa. Por isso Jesus usa a técnica da parábola, né? da história, do conto lúdico, que mexe com a imaginação. E ele continua: o Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da verdade preside o seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma surpresa, uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa a um objetivo útil a todas as dores. Então o Espiritismo não tem assunto proibido. Sabe, ele não se esquiva de qualquer indagação, de qualquer dúvida, de qualquer proposta. E ele explica o porquê do sofrimento, ele explica o porquê daquela situação.
Ele faz com que nós compreendamos a situação que estamos vivendo. É muito comum, e tem sido muito comum aqui na Casa Espírita, nós ouvimos, por exemplo, os oradores dizerem, né, frequentemente, mas eu não escolheria, se eu pudesse escolher, estar aqui ou ter nascido nessa família ou em tal circunstância. Se eu pudesse escolher... Não, nós escolhemos mesmo. As reencarnações compulsórias são muito raras nesse momento. Espíritos medianos que somos, já temos a condição de escolher, de arbitrar. Sabe aquela reunião onde senta ali, você senta com algumas pessoas mais experientes e fala, vamos planejar? Assim, assim, assim. Não, mas eu quero, não, é melhor assim. E aí você vai ponderando, vai assimilando e traça, né, um projeto, um caminho central, traça um objetivo final. Que aí você tem a flexibilidade de alguns caminhos, de alguns, né, momentos de escolha ali, mas com o objetivo final. Já somos bem grandinhos para que alguém escolha por nós. E mesmo lá na infância, no começo da reencarnação, nós relutamos e lutamos contra os pais, contra aquelas pessoas que tentam nos tolir, que tentam nos segurar. Nós queremos e ficamos muitas vezes, até na adolescência, meio revoltados, né? Não, olha, ninguém manda em mim, você não manda mais em mim, né? Os pais às vezes ouvem essas coisas, né? Eu não pedi para nascer aqui. Não, pediu para nascer aqui sim, né? Então, a gente ouve muito essas coisas. E ele continua, disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? Olha só. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E aí Kardec diz, mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? E aí vem o Espiritismo e diz, o Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são purificação que assegura felicidade nas existências futuras. Então, mostra, olha a função prática do Espiritismo. Eu não aguento mais esse sofrimento. Opa, peraí. Vamos ver por que está acontecendo. É injustiça. Deus me esqueceu. Só acontece lá em casa. Não. É assim mesmo. E já que nós estamos enfrentando esses problemas, é porque nós estamos maduros para isso. Nós estamos prontos para isso. E é muito comum também nós ouvirmos que a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia e as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, nós causamos nesta mesma encarnação. Se nós olharmos para trás um pouquinho, né, o que nós estamos colhendo hoje, felicidade ou dificuldades, né, bem-aventuranças ou constrangimentos, a grande maioria deles são resultantes de experiências de muito pouco tempo, escolhas feitas há muito pouco tempo. Mas o Espiritismo traz essa noção. Mas eu não me lembro. Então foi em outra encarnação. Mas não há injustiça. O carteiro, nesse caso, não erra o endereço da duplicata. Ela chega e é sua mesmo. Não precisa conferir ali se o CNPJ, o CPF está certinho, não, porque não tem erro, não tem injustiça. Esse projeto, ele foi feito para dar certo. Nós fomos feitos para dar certo. E ele continua. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca.
Eu escrevi um artigo essa semana, ontem eu escrevi um artigo dizendo dessas coisas. Sabe, você chega no final do dia e diz assim, que dia, meu Deus, só um dia de cão, um dia, nossa, isso não existe. E aí a gente lembra do Espiritismo e é convidado a olhar ao redor, a olhar por aí, até no final do dia mesmo, voltando para casa, e a gente vê que tem dias muito mais duros, que tem pessoas passando por situações muito mais constrangedoras, muito mais aflitivas, muito mais difíceis. E a gente vê que o dia foi bom. Foi bom até porque você chega no final do dia quase sempre com tudo resolvido ou encaminhado. E quando não, chega em casa meio aturdido, meio decepcionado, deita, dorme, no outro dia, já sei como é que eu vou resolver. Convive com os amigos espirituais, sabe? Corpo físico deita ali exausto da luta do dia, e aí você... E aí, como é que eu faço, Ângelo? Como é que eu faço, Roberto? Como é que eu faço, Wagner? E aí a gente troca ideias, conversa. E no outro dia de manhã, para que nós nos sintamos fortes, lutadores, para que a autoestima esteja realmente em alta, eu descobri a resposta. Eu sei como resolver. E vamos resolver e vamos ganhar. Esse é um projeto, eu volto a dizer, que não tem como dar errado. Ele continua. E é a perspectiva da felicidade que o espera. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. É só, nossa, vou desanimar, não tem mais jeito, dorme, no outro dia acorda, fala, não, vou tentar de novo, eu vou buscar outros caminhos, vou buscar outras soluções. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. O Espiritismo é o Consolador nesse sentido, sabe, de nos trazer essa esperança de que vai dar certo. De que se ainda não deu certo é porque não acabou. Pode ver, dificilmente nós desanimamos de algum projeto quando estamos munidos do conhecimento e da fé. Eu gosto muito lá do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, com seus 12 itens, que é a fé que transporta montanhas. A fé transporta montanhas. Aquela possibilidade, aquele poder, aquela força que nós temos dentro de nós de fazer com que as coisas aconteçam. Sabe, jogar um pouco para lá aquela falsa modéstia. Ah, quem sou eu para fazer isso? Ah, Josi, quem sou eu? Coitado de mim, né? Só vamos aplicar passe lá, porque tem muita gente hoje, ajuda a gente. Dá. Ah, quem sou eu? Como eu gostaria. Mas dá trabalho, né? É só ler uns livrinhos, estudar, buscar uns conhecimentos bobos que pode se fazer aí um mês e começar a aplicar passe. Ah, mas eu preciso tomar passe, aplique passe. E você automaticamente vai estar tomando também. Os amigos espirituais, como eu mostrei aqui na última palestra, né, trazem os fluidos ali, colocam no magnetizador antes de passar para quem está recebendo, e nós que estamos trabalhando somos os maiores beneficiados. E aí volto a dizer o que eu já disse algumas vezes, se você aplica passe e no final não está bem, tem alguma coisa errada com a sua técnica, com a sua capacidade, com o que você está fazendo no momento do passe. Busque conhecimento, busque esclarecimentos, porque ninguém no trabalho do bem pode sair mal. É inconciliável. Você fazendo o trabalho do bem, se dispondo a trabalhar nas tais falanges do bem e sair do centro espírita mal. Ah, mas ele era muito carregado. Tem umas coisas assim que eu não sei de onde vem. Isso deve ser de transportadora, né? Alguma coisa assim, né? Ah, mas o cara que eu fui aplicar um passe estava carregado.
Vá aos livros antes de falar essas coisas. Vá aos livros, conheça as técnicas. Nós somos espíritos imortais. Isso parece simples, parece bobo. Mas quando nós assimilamos, quando nós interiorizamos esse conceito, a morte perde um pouco o seu grande poder de temor. A perda de entes queridos se torna mais suave. A saudade antecipada, sabe? Você ainda está no velório e já está, meu Deus, como é que eu vou viver sem ele? Saudade antecipada, o nosso irmão ainda nem foi ainda. Muitas vezes ainda está ali, ligado ao corpo físico, e nós estamos, como eu vou viver sem ela? Vá aos livros, estude o Espiritismo, conheça esse Consolador prometido que diz a razão das coisas, que diz a necessidade da substituição do corpo físico. O que houve ali é a incapacidade, a impossibilidade de continuar vivo do corpo físico. Olha aquilo como um grande presente, como um grande brinde. Você vai ganhar, ele vai ganhar, ela vai ganhar um corpo novinho, bonitinho, rosa daí uns dias, né? Vai nascer bonitinho, toda criança encanta, toda criança cativa, e a gente sabe por que elas cativam. E aí lá no final do capítulo 6, ou seja, durante o capítulo 6, vem as instruções dos Espíritos. O Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Vamos ler e vamos pensar. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. E aí vem uma mensagem assinada: Espírito da Verdade, Paris, 1860. Item 5. Ele diz assim para a gente, olha, presta atenção no texto, gente. Eu digitei isso tudo. Isso aí não foi Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aí foi tudo digitado, corrigido. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Alguma semelhança com algum filme que você já viu, algum texto que você leu? Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixe o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Quem disse isso pra gente? Jesus. Foi ele, né? E a mensagem do Espírito da Verdade diz: eu revelei a doutrina divina e, como segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que, segundo... Perdi o texto aqui. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida.
Nós escolhemos por onde nós vamos transitar. Não, mas eu quero reencarnar lá em Conselheiro, na Rua Rosa Ribeiro, 227, quero nascer... Meu filho, não é melhor você nascer em outro lugar? Já nasceu lá uma vez. Você vai repetir o processo? Será que é necessário realmente? Será que não é melhor você nascer numa outra circunstância, com pessoas que você tem algumas dificuldades para resolver, já que você acha que resolveu esses? Nós programamos, né? Olha só como ele diz aqui, mas a voz dos que se foram, quem trouxe a mensagem para Kardec? Os amigos espirituais. Faça-se ouvir para nos gritar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. É uma oportunidade de nós desenvolvermos as nossas capacidades, os nossos dons, os nossos talentos, como o próprio Evangelho diz. E ele continua: homens fracos que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas ao regaço de vosso Pai. E aí eu me lembro da parábola do filho pródigo, né? Coragem de levantar-se, cair na estrada e voltar para os braços do Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Somos seres experimentadores. Esse conhecimento, ele é muito importante para dirigir e guiar as nossas escolhas. Mas nós não vamos nos furtar das experiências. Eu sempre brinco com isso, né? Fala, rapaz, não casa, você é louco, olha só, aqui todo mundo aqui casado, nem não casa, faz coro, 3 meses depois o jovem casa. Porque sabe por quê? Porque ele acredita, comigo vai ser diferente. E é isso que faz com que nós continuemos. Cai uma vez, cai duas, comigo é diferente, eu vou levantar e agora vai dar certo. Eu vou de novo e agora vai dar certo, vai, né? E dá, né? E dá certo. E uma hora dá certo. Eu gosto muito de um slide que eu tenho, que eu uso em muitas palestras, que é o molequinho indo assim, as rodinhas da bicicleta caídas, sabe? Tirou as rodinhas e foi embora. Nós estamos aqui para isso, para aprender a andar sem rodinha. Dá problema? Dá. É a primeira bicicleta que eu ganhei, meu Deus do céu, eu tenho algumas cicatrizes, né, da aventura de tirar as rodinhas. Era seguro com a rodinha? Sim. Né, mas hoje você anda por aí, gente. Algumas pessoas ficam bravas quando eu brinco com essas coisas. Você anda por aí, vê as crianças andando nas calçadas pavimentadas, bicicleta, porra, top, toda arrumadona, rodinha, moleque de joelheira, tênis, cotoveleira, capacete, óculos. Eu fico olhando e falo, rapaz, quando eu ganhei minha Tigrão, a primeira semana eu tirei as rodinhas, joelho esfolado, o bico do peito arrancou, uma cicatriz aqui na sobrancelha, e vamos embora, e vamos aprender a andar de bicicleta. Sabe o prazer do vento? Prazer de conseguir? Nós estamos aqui para isso, para tirar as rodinhas e, sabe, seguir em frente. E no nosso caso específico, a chave é o Espiritismo. No nosso caso específico, nos nossos irmãos, eles têm outras ferramentas. No nosso caso específico é o Espiritismo, é nós nos lembrarmos dessa doutrina maravilhosa na hora de tomar algumas decisões. Ele continua: crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades.
obras fundamentais, conheço o Espiritismo pelas obras fundamentais. Eu já li a obra inteira de André Luiz. Ótimo, agora, se não leu as 5, volte lá, ainda dá tempo. Leia as 5 obras. Talvez você vá até compreender as obras que você leu. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E ele vai ainda. Não, ele não vai. Ele encerra essa mensagem dizendo e se propondo como espírito da verdade. E ele continua. Espírito da Verdade, agora Paris, 1861. A outra era de 1860. Essa é 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Novamente, pessoas, prestem atenção na qualidade do texto. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são os mais bem-aventurados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana, como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Meu apóstolo aí, pessoal, é Kardec. Meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte divina do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Mostra ali a capacidade e a responsabilidade de nós nos esforçarmos para fazer com que germine de nós ou em nós essa semente divina, essa capacidade da perfeição, essa possibilidade de sermos perfeitos. E ele traz mais uma mensagem agora em Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o.
que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. E a última mensagem do Espírito da Verdade. Agora abre 1861, ele diz assim para a gente, fechando o capítulo 6. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. A experiência que eu falei com vocês lá no começo, pessoal, é que nós lemos completamente, na íntegra, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente ouve muito, mas eu não tenho tempo. Eu fiz a leitura algumas vezes antes de ler aqui para vocês e conversar, né, nos intervalos, 12 minutos. 12 minutos eu levo para ler esse capítulo, numa velocidade normal, de compreensão, respeitando a pontuação, tranquilamente. 12 minutos. Nós em 50 minutos, em 45 minutos, a gente leu o 6º capítulo do Evangelho, conversou um pouco sobre isso e ainda temos 5 minutos para encerrar a palestra. E eu não tenho tempo de estudar. Conheça a doutrina espírita. Dizem que conselho não é bom. Não, conselho é bom sim. Se eu não os tivesse seguido, principalmente os da minha mãe, a coisa tinha dado errado e eu já brinquei aqui várias vezes com isso. E a proposta desse capítulo é que nós realmente tenhamos ouvido de ouvir, de que nós realmente, ao estudarmos essa doutrina, compreendamos que é uma proposta factível, possível de ser implementada, de ser colocada à prova. Faça uma experiência, tome uma atitude evangélica diante dos seus problemas e avalie do andamento da solução. Conceda, perca o medo de ser, mas o que eles vão dizer de mim? O que eles vão pensar se eu novamente ceder, se eu novamente perdoar? A resposta para a gente, no nosso caso específico, está aí, ó. São 5 obras, né, que eu já brinquei aqui, já disse várias vezes.
que na pandemia não tínhamos, né, o que fazer ali no começo de março de 2019, a fábrica fechou, a empresa fechou, e eu parei um dia e falei, e agora, o que eu faço? O que eu faço com essa energia, com essa impaciência, com essa dificuldade de ficar quieto, com esse bicho carpinteiro? E aí começamos a gravar as obras fundamentais. Essa pandemia deve durar uns 30 dias, né? Vamos ler, vamos começar a estudar todo dia um pedacinho do Evangelho. Quando vimos, terminou o Evangelho. Falamos, agora nós começamos errado, começamos pelo Evangelho. Vamos voltar lá atrás, vamos pegar o livro dos Espíritos. Fizemos o livro dos Espíritos. Fizemos o livro dos Médios. Céu e Inferno. A Gênese. O que é o Espiritismo? 4 anos e 3 ou 4 meses, não me lembro bem, mas isso aí, 4 anos e 4 meses, mais ou menos, 15 a 20 minutos diários, todos os dias, sem faltar nenhum dia, nós estudamos as 5 obras fundamentais, mais o livro que é o Espiritismo, de 15 a 20 minutos diários. A vida passou, a pandemia acabou, eu continuo encarnado, essas obras estão lá na internet, né? Tudo guardadinho lá no site, acessível a todas as pessoas, audiobook das 6 obras fundamentais. Então vamos estudar essa doutrina, porque ela realmente muda a vida da gente. E para encerrar a nossa conversa, eu trouxe uma frase que eu tenho usado algumas vezes e tenho lido, e ela mexe muito comigo, que ela diz assim: o Espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa. Hoje eu já fui na igreja, está tudo certo. Fui lá assistir a palestra, já fiz minha parte, agora só, no nosso caso aqui, domingo que vem. Se a coisa ficar muito ruim, terça-feira, às 15 horas, eu vou lá também, assisto mais uma palestra, né? Que é os 2 dias que tem palestra aqui no centro. Né? Domingo é essa que nós estamos agora, e às terças-feiras, às 15 horas. Então ele diz assim para a gente: o Espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa. Eu compreendo então que é assim, o Espiritismo é uma doutrina de ação. Que ele diz, o Espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa. Sua finalidade, como os espíritos superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro, modificando-o para melhor. O espírita verdadeiro é um construtor do futuro. Bom, né? Dá uma ajeitada no ombro, né? Será que eu sou mesmo um construtor do futuro? Somos espíritos imortais. Está nas nossas mãos. Nós escolhemos a velocidade que nós vamos progredir. Nós escolhemos a velocidade que nós vamos superar todas as nossas dificuldades. Nós ditamos o ritmo da nossa caminhada em direção à perfeição. Vamos ser espíritos superiores, queiramos ou não. Eu tenho medo, e a gente brinca, essa semana eu brinquei com o Roberto lá no Laje, lá sobre isso. Eu tenho medo da tal da avalanche do progresso que os espíritos falam muito. Cuidado, sabe, para você não ficar segurando as pessoas, segurando as coisas para não andarem, para ninguém crescer, porque os amigos espirituais são tão legais, eles são tão bons, que é possível eles fazerem uma reunião, né, Roberto? Essa semana ele estava falando isso, vamos desencarnar esse cara para ele não se prejudicar mais? E olha, não é ameaça não, tá? Como tem moratória, né? Está na hora de desencarnar. Falo, não, vamos dar um jeito, vamos dar um passe magnético nesse cara, vamos aplicar uns fluidos nele. Ele não pode desencarnar agora, porque olha só em tudo que ele está envolvido. Se ele sair agora, olha só, vai desandar um monte de projeto. Por isso que eu procuro ser bem ocupado, sabe? Bem envolvido, um monte de coisa, que eu tenho medo de morrer, danado. O Espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa.
Sua finalidade, como os espíritos superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro, modificando para melhor. O espírita verdadeiro é um construtor do futuro. A frase é do Herculano Pires, José Herculano Pires, tá? Tem que dar, né, o título ao cara lá. Professor José Herculano Pires, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita. Viveu ali no século XX até a final da década de 70 ali. Deixou mais de 90 obras comentando a doutrina. 90 obras, gente. 90 livros comentando a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita. 90 obras, eu vou repetir. E a gente hoje no movimento espírita não ouve falar desses caras. Professor Dr. Hermínio Correia de Miranda. A gente não ouve falar nesses caras. Esses caras são os grandes estudiosos da doutrina espírita. O dia que eu li Hermínio Correia de Miranda e comecei a ler Herculano Pires, minha vida de espírita mudou. Porque segundo os estudiosos e os grandes estudiosos, Herculano Pires foi quem melhor leu Kardec. Quem melhor compreendeu Kardec na história. Que Jesus possa nos abençoar e nos amparar e ir para casa hoje pensando assim, caramba, eu li um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o nosso caso, mas podem acreditar, tem gente e tem pessoas que eu já ouvi falar aí numa cidade distante, numa terra muito distante, que nunca leu um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo.